Olá, estamos começando mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, reitor do Santuário Diocesano de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário. Estamos aqui diretamente do Santuário, pela TV direta, para toda a cidade de Mococa e região, e também para todo o Brasil através do YouTube. Você pode procurar também lá no canal Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda. A produção e edição é Robson Donato. Hoje queremos falar sobre uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, mostrar um Jesus que é misericórdia, um Jesus que é amor, um Jesus que acolhe os pecadores, um Jesus que não está pronto para atirar pedras naqueles que pecaram, como faziam antigamente a tradição judaica. Um dia chegaram para Jesus com uma mulher apanhada em adultério, jogando para ele, dizendo: Moisés nos mandou apedrejá-la até a morte. E você, o que você diz? Queriam pegar Jesus, Jesus ficou imaginando, pensou, refletiu, escreveu com o dedo na terra e depois levantou dizendo a sua magistral frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Portanto, Jesus acolheu aquela mulher acusada, humilhada, vilipendiada. Estava em pecado, é verdade, mas Jesus diz a ela: mulher, alguém te condenou? Ela diz: não, eles foram embora. E Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus não quer o pecado. O pecado faz mal a ela, faz mal ao marido, fez mal a muitas pessoas. Mas Jesus ama. Jesus acha que todos podem se recuperar. Não tem ninguém que esteja perdido para sempre. Hoje, na pregação que nós preparamos para você, daqui a pouquinho, você vai acompanhar, vai ter em detalhes como que Deus é bom. Outrora, Ele falou pela boca dos profetas, ensinou muitas coisas pela boca dos profetas no Antigo Testamento. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Ele falou pela boca do seu próprio Filho. Aí não é mais recado, Deus não mandava mais recado através do instrumento humano que eram os profetas. Agora Deus fala pela boca do seu próprio Filho, Jesus de Nazaré. É o próprio Deus encarnado, é o Verbo que no princípio estava com Deus, o Verbo que era Deus, mas um Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, fala diretamente para nós, na nossa linguagem, porque Ele é humano, 100% homem, mas também 100% Deus. Esse é nosso amado Jesus. Eu quero pedir que você se apaixone por Jesus, que você ame o Senhor cada dia mais, que você se entregue nas mãos dEle. Cada problema, cada dificuldade, cada sofrimento, cada peleja, cada luta, cada sonho, coloque tudo aos pés de Jesus. Peça a Ele, confie nele e Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar, Ele vai te dar força, o Espírito Santo vai te iluminar, vai te dar coragem, você vai conseguir levantar, olhar para o alto e falar: Senhor, eu sou teu filho, eu sou herdeiro, como nos ensinou São Paulo, e como herdeiro eu quero receber tudo aquilo que eu tenho direito, das tuas graças, das tuas bênçãos. E certamente Deus vai abençoar muito a sua vida. Hoje, nós queremos falar também para que as pessoas, muitas pessoas já tiveram inveja de você, já tiveram inveja de coisas que você tem, inveja, porque aqui as pessoas contam às vezes muitas histórias, ai padre, estou sofrendo com a inveja não sei de quem, as pessoas estão cobiçando minhas coisas. Olha, eu vou te dizer, tem gente que cobiça você, tem gente que cobiça o Padre Roberto, cobiça a irmã, cobiça o irmão, cobiça o Manuel, o Joaquim, o Pedro, cobiça as coisas dos outros, querem para eles, eles acham que eles podem fazer melhor do que eu faço, do que o outro faz, eles se vangloriam, eles se acham o máximo. Mas confia em Deus, se você está confessando, comungando, orando, mantendo a sua comunhão com Deus, não tem inveja, não tem cobiça das suas coisas, o inimigo não colocará as mãos naquilo que te pertence, porque está consagrado a Deus, está consagrado ao Senhor para fazer a vontade dEle. Por isso Ele colocou nas suas mãos, para que o seu trabalho e a sua missão fosse cumprida. Então não tenha medo de nenhuma inveja, não tenha medo, tudo está quebrado, partido, anulado e colocado debaixo dos pés de Jesus Cristo, e para que o Senhor mande para um lugar de onde nunca mais volte a prejudicar ninguém. Somente a tua graça, Senhor,
esteja sobre este filho que assiste, sobre esta filha, que ele tenha coragem, ânimo e perseverança para continuar caminhando no teu caminho, fazendo bem, amando e olhando para as pessoas invejosas, gananciosas, que cobiçam as coisas dos outros, que faz até simpatia, macumba, bruxaria para conseguir aquilo que é do outro, né? E dizem que são cristãos ainda, né? Fazendo bruxaria, dizendo que são cristãos, fazendo simpatia, né? Querendo as coisas dos outros. Pode ficar tranquilo que tudo isso está amarrado, derrotado, quebrado e anulado pelo sangue da cruz de Jesus. Hoje a bênção está na tua casa, hoje o Senhor está colocando a mão sobre você, hoje Deus quer abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, quer que você seja um cristão autêntico, um bom filho, uma boa filha, boa mãe, bom pai, bom esposo, bom marido, bom noivo, boa noiva, um bom trabalhador, um bom empregado, um bom patrão. Deus quer que você seja uma pessoa que ame, que cuide, que zele, seja bom e você receberá tudo de bom. E eu quero fazer um convite para você, quero fazer um convite agora para você. Vamos fazer um compromisso? Eu gostaria de pedir uma coisa, né? Você sabe que tem muita gente que fala mal uns dos outros, né? E geralmente a gente não fala muito bem. Eu quero te fazer um convite, que você possa falar bem de pelo menos uma pessoa, uma vez por semana, falar bem uma vez por semana de alguém. Mesmo que você nunca tenha falado nem bem nem mal dessa pessoa, você não vai falar mal, você vai falar bem. Veja, pense as qualidades que ela tem, as primeiras pessoas que você encontrar, você fale bem daquela pessoa. Isso vai gerar corrente do bem, isso vai fazer bem para você, para a pessoa, e muitos outros falarão bem daquela pessoa também. Vamos fazer esse contrato a partir de hoje? Então, eu confio que Deus vai te ajudar muito para que você faça essa missão. 4 semanas, uma vez por semana, falar bem de alguém. Combinado? 4 semanas, uma vez por semana, você fale bem de alguém que você conhece. Fale bem verdadeiramente, qualidades verdadeiras e sinceras. Outra coisa, o nosso programa também está no YouTube, pois você pode procurar no YouTube Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção, edição, administração do site pelo Robson Donato, um profissional muito capacitado. E você também pode entrar no Facebook do Padre Roberto Miranda, tá? P. Roberto Miranda. E também pode entrar no Facebook do Santuário do Rosário, Santuário do Rosário. Você também pode deixar lá a sua mensagem, sua opinião, deixar ali seu pensamento, viu? Entre em contato conosco, eu quero depois chegar com a listinha aqui dos nomes para mandar um beijo, um abraço, uma bênção específica para você. Também tem o nosso site do programa, a Facebook também, Questão de Fé. Com o Padre Roberto Miranda também tem o Facebook do programa, e tem o canal do YouTube. Que Deus abençoe você, fique aí atento que já já você vai ouvir uma bela pregação da Palavra de Deus. E em seguida, grande graça também nós temos de ter a participação do nosso Bispo Dom Antônio Vilar. Então vai ouvir também a palavra do nosso Bispo. E por fim, finalzinho do programa, receber a bênção final. Aguarde, voltamos já já. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse:
Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro, 6 de agosto, o dia da transfiguração do Senhor, que se transfigura para mostrar um pouco da sua glória, da sua divindade, para discípulos que talvez se escandalizassem de um Messias que iria morrer na cruz. Jesus era um Messias um pouco diferente daquele que havia sido anunciado pelos profetas, né? Alguns dos profetas tinham anunciado e os rabinos confirmavam que o Messias seria o grande rei, o sucessor de Davi, sentaria-se num trono, né? Que ele teria riquezas, que ele teria exército, que ele dominaria, que ele venceria os inimigos e etc. Né? Mas, no entanto, nós temos como Messias Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, né? Sua mãe chamava Maria, diz o evangelista, né? E suas irmãs moram entre nós, seus irmãos estão conosco. Ou seja, parece que Jesus não estava muito assim dentro do imaginário do judeu, segundo a expectativa do Messias. E aí, então, Jesus, já querendo mostrar aos seus discípulos um pouco da sua glória, a glória que viria após a sua ressurreição, passaria pela cruz, mas viria a glorificação. Ele sobe ao monte, a tradição chamou de Monte Tabor, né? Aqui o evangelho não diz só que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, né? A tradição diz, essa montanha chamava-se Tabor, e ali ele foi transfigurado diante dele, o seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz, ou como a neve. Veja, as palavras utilizadas pelo evangelista Mateus ainda são como que insuficientes para expressar toda a glória de Jesus naquele momento, tudo aquilo que eles assistiram, que eles viram, que eles testemunharam. E aí na segunda carta de São Pedro, nós ouvimos agora, né, a segunda leitura, está dizendo assim, olha, não estamos contando fábulas não, estamos contando aquilo que testemunhamos, aquilo que vimos no monte, Jesus se transfigurando e dizendo uma voz, ouvi o que ele diz, escutai o que o meu filho diz, é nele que eu pus o meu agrado. E é justamente isso que acontece, no momento em que Jesus está demonstrando um pouco da sua glória, aparecem ao seu lado Moisés e Elias. Já tinham morrido, sim ou não? Moisés e Elias há muitos séculos, mas Moisés representava quem? Moisés representava a lei de Deus, Moisés tinha recebido no monte Sinai os 10 mandamentos, aliás, quantas tábuas mesmo tinha nos 10 mandamentos? Estava escrito em quantas tábuas? 2, né? Quantos mandamentos em cada uma delas? 5 e 5? Não, né? Todo mundo sabe, o padre já falou várias vezes, né? 3 nenhuma tábua e os outros 7 na outra tábua, né? Isso por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, não chamar o nome de Deus em vão e guardar os domingos e dias santos, se referem ao amor a Deus. Por isso está numa tábua. Na outra, diz a igreja, estavam os outros 7, que se referem ao amor ao próximo, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. E ali Jesus então dizia, esta é a lei e os profetas, o amor a Deus e o amor ao próximo, cumpre todos esses mandamentos. Mas aí apareceu Moisés representando, portanto, a lei, e aparece Elias, o grande Elias, para o povo hebreu, um dos maiores profetas, aquele que teria a honra de voltar à terra quando o Messias chegasse, para testemunhar que o Filho de Deus tinha chegado, para testemunhar que ele estava no meio do mundo, tanto que João Batista é como que a figura
de Elias, porque é ele que aponta Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então estão ao lado de Jesus o Velho Testamento, né? A lei e os profetas, que é uma expressão hebraica para dizer todo o Velho Testamento. De um lado Moisés, de outro lado Elias, representando todos os profetas, e Jesus ali no meio. E de repente Pedro tem a brilhante ideia, porque ele ficou tão extasiado, tão alegre, tão feliz, que ele queria congelar aquele momento. Ele queria que nunca passasse mais aquele momento. Então ele diz assim: olha, Jesus, deixa que eu faça uma tenda, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E aí, quando nós ouvimos esta fala de Pedro, nós logo percebemos que Pedro ainda não sabe quem é Jesus. Porque tanto os discípulos quanto os demais, eles foram gradativamente conhecendo quem era Jesus. Por isso que Jesus lá no capítulo 16 de Mateus tinha perguntado: quem dizem os homens que eu sou? Porque cada um dizia uma coisa, mas Pedro ainda não tinha uma noção plena de quem era o Cristo, porque ele quer fazer 3 tendas, e aparentemente 3 tendas iguais. Ora, Moisés para o judeu está em alto patamar, alto nível, assim também Elias. E Jesus, ele também colocou no alto patamar: vamos fazer 3 tendas, mas não falou que a de Jesus tinha que ser maior, mais esplendorosa, com algum destaque, porque Jesus é Deus. Parece que Pedro ainda estava tratando Jesus como um dos profetas, como um dos patriarcas, como um sacerdote, apenas, mas não atingiu ainda a ideia de que era o Deus encarnado, o Messias, o Filho, o Salvador. Por isso ele quer 3 tendas. Aí é que aparece a nuvem. Nuvem é sempre, na palavra de Deus, uma palavra epifânica, ou seja, é uma palavra que expressa a manifestação de Deus. Quando aparece a nuvem, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, o autor quer dizer que Deus está presente. Então aparece essa nuvem, e da nuvem vem a voz muito forte, dizendo assim: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Não mais agora a lei de Moisés está prevalecendo, não mais agora somente as profecias de Elias, mas agora também é a palavra definitiva do próprio Deus feito homem. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Isso por quê? Porque, como diz a carta aos Hebreus, diz assim no primeiro capítulo, no versículo 1 também: outrora Deus falara pela boca dos profetas, chegado à plenitude dos tempos, Deus falou pela boca do seu próprio Filho. Olha que beleza. E por que Deus quis falar pela boca do seu próprio Filho? Porque uma coisa é mandar um recado, outra coisa é você mesmo e falar pessoalmente. Sim ou não? Quando a gente vai mandar dizer alguma coisa: olha, tal pessoa mandou te dizer isso, isso, isso. A gente usa as nossas expressões faciais, a gente usa o nosso linguajar, a gente usa a nossa gesticulação para dar aquele recado. Às vezes a pessoa queria dizer uma outra coisa, e aquele que foi levar o recado acaba distorcendo um pouco, passando do jeito dele, e aí acaba que não fica tão perfeito. E Deus, sabedor de que a mensagem teria que ser plena, de que a revelação tinha que ser completa, ele mesmo tinha que vir ao mundo para dizer aquilo que ele é, quem ele é, porque ainda estava imperfeita a revelação. Não que não eram importantes, O Velho Testamento é importante, todo mundo sabe, podemos rasgar e jogar fora, é importante. Queremos ainda tê-los, mas compreender segundo a ótica de Jesus, mas entender segundo a última palavra, que é a palavra de Cristo. Por exemplo, Moisés tinha dito que uma mulher apanhada em flagrante adultério deveria ser apedrejada até a morte, não é isso? Era uma lei de Moisés. Mas o 5º mandamento qual era mesmo? Qual é mesmo o 5º mandamento? Não matar. No entanto, Moisés está mandando apedrejar até a morte uma mulher adúltera, e assim aconteceu por séculos até a chegada de Jesus. Um dia Jesus está no templo, ele está com seus discípulos ali, e ele está ensinando, e de repente chega aquele grupo de fariseus arrastando uma mulher pelo cabelo, joga ela ali no chão diante de Jesus e diz para ele: olha Jesus,
mestre, né? Ainda chama ele de mestre, para zombar um pouco, né? Mestre, veja, Moisés disse que uma mulher apanhada em adultério tem que ser apedrejada até a morte. E o que é que você diz? Queriam pegar Jesus, né? Queriam ver se Jesus ia desobedecer a grande lei mosaica, a grande lei de Moisés, né? Porque quem ousava? Qual judeu que ousava desobedecer a lei de Moisés? Seria castigado, seria punido, evidentemente. E aí eles queriam se livrar de Jesus. O que você diz dessa mulher apanhada agora, em flagrante adultério? Jesus, acho que agacha assim, fica pensando, né? Meu Deus, como eles não compreendem quem é meu Pai, como eles não sabem quem é Deus ainda. Eu precisava mesmo vir nesse mundo, sabe? Aí Jesus abaixa e fica escrevendo com o dedo na areia, não é assim? Aí depois dele pensar, ele levanta e diz assim, aquela famigerada frase tão magistral que todo mundo conhece. Qual é? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a mulher então, ela não é apedrejada. Jesus pergunta para ela, mulher, ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor. Jesus diz a ela, eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais. Jesus não aprovou o pecado, Jesus não aprovou o erro, ele não passou a mão na cabeça, ele disse não peques mais, mas também não condenou, não jogou pedra. E hoje o que mais se faz é jogar pedra. Qualquer um que erra é pedrada para todo quanto é lado, seja ao vivo, ou seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Uma pessoa errou, todo mundo jogando pedra naquela pessoa, como se ela fosse a pior pessoa do mundo. E nós ainda dizemos, eu sigo Jesus, eu sigo Jesus. Temos que tomar cuidado e refletir até que ponto estamos realmente seguindo o Senhor. Tem mais, Moisés tinha dito que não podia fazer nada do dia de sábado, né? Nem nada. Num dia, Jesus, os discípulos estão com fome, passam numa plantação de milho, e está lá os discípulos de Jesus colhendo milho, né? E os fariseus perguntam, olha aí, por que os teus discípulos estão fazendo coisa que não é permitido no dia de sábado? Mais uma vez, Jesus olha com olhar de compaixão e diz assim para eles, porque o Filho do Homem também é Senhor do sábado. O sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. Não estamos escravos desta lei. Tudo isso quer dizer o quê? Quer dizer que quem prevalece? A palavra de Cristo. Qual é o centro da fé do cristão? É aquilo que Moisés disse ou aquilo que Deus está dizendo? Aí a gente fala assim, nossa padre, mas lá no Antigo Testamento não está a palavra de Deus também? Claro que está, evidente. Mas o autor sagrado que escrevia, ele não estava possuído pelo Espírito Santo. Ele não estava desacordado, inconsciente, como que psicografando, né? Sabe psicografando, ouvindo ali, né? Escrevendo um ditado. Não, ele estava acordado, escreveu com a cultura dele, com o jeito dele falar, né? De acordo com o ambiente social, político, econômico e religioso da sua época. Então ele deixou passar, sim, muitos dos seus costumes e das necessidades de então. Nós vemos as grandes abominações que existem lá no Levítico, né? Abominável é uma pessoa que vestir 2 tipos de tecido. Não está escrito isso? Abominável. Então se você vestir lã com algodão, por exemplo, você está abominável. Se você vestir linho com sintético, está abominável. E o pá está abominável hoje, né? Primeiro está abominável, monte sintético, né? Monte de lã, de tudo aqui. E quem é que está usando só um tipo de tecido, né? Então todo mundo aqui está abominável para os olhos de Deus. A palavra abominação em hebraico é teová. E a palavra teová sempre foi usada quando estava alguém adorando outro Deus que não era o Deus verdadeiro. Para todos esses momentos do Levítico em que se utiliza a palavra teová, existe uma explicação clara, lógica, objetiva e certeira que a própria igreja nos ensina hoje para poder interpretar corretamente aquele texto e aplicar para os dias de hoje. Por isso que a fé católica não está só sobre um pé, né? Vocês sabem que era Lutero, protestante, que dizia sola scriptura. Nós não temos sola scriptura. Temos 3 fontes da fé. Quais são? A Bíblia, palavra de Deus,
também a santa tradição e também o magistério da igreja. Quem é o magistério? O Papa com os seus bispos. São eles que vão nos dizer o significado de cada passagem. E a gente vê cada barbaridade, né? Pessoas condenando os outros, humilhando os outros, porque está escrito que é abominável, porque não soube entender, compreender o que o autor estava dizendo naquela circunstância histórica propícia, específica, né? E aí, por exemplo, está escrito também: vocês não poderão comer frutos do mar, né? Ou seja, você não pode comer camarão. Quem comer camarão é abominável, né? Ora, então, quem nunca comeu camarão aqui, será? Né? Estamos todos abomináveis? A gente tem que saber o que estava acontecendo na época. A gente tem que entender por que aquele autor disse aquilo. Porque havia adoração de outros deuses a partir do comércio daquele fruto de mar com povos estrangeiros. Aí está, porque é uma teová. E assim todas as demais abominações: o homem que se deita com outro é abominação, o filho que desobedece o pai e a mãe é abominação, o filho que vira nudez do pai e da mãe é uma abominação. Ora, e por que o filho era uma abominação? Se por acaso um filho desobedecesse um pai, teria que ser apedrejado até a morte. Não está escrito? Quem gostaria de obedecer este mandamento? Quem gostaria? Quem tem filho? Quem tem filho? Tem filho? Já desobedeceu alguma vez seu filho? Então, próxima missa, por favor, traga eles. Coloque aqui onde está a câmera, onde está o Robson aqui, que nós vamos todo mundo fazer uma pedra, todo mundo vai apedrejar até a morte. Está escrito? Está mandando? Não está mandando? Né? Mas quem é que nós vamos obedecer? Aquela lei ou a lei de Jesus? Ora, quantas palavras nós temos de Deus que foi dado no Monte Sinai mesmo? 10 mandamentos. Sabe que os rabinos tiveram a coragem de elaborar durante o passar do tempo? Elaboraram 613 mandamentos. É por isso que Jesus olhava para o povo e dizia: vocês estão carregando um fardo muito pesado. É muito pesado esse fardo. Vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Porque o meu fardo é leve. Qual era o fardo de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, e não ficar obedecendo regrinhas e mais regrinhas e mais regrinhas, 600 e tantos mandamentos. Sabe que para comer, sentar na mesa, tinha que lavar a mão, o braço até o cotovelo, sem falar tantas e tantas regras, porque se não fizessem, estavam em pecado. E Jesus rompe com tudo isso. Quando eles vê os discípulos dele comendo sem lavar a mão, eles ficam horrorizados. Ora, seus discípulos não lavam a mão como manda a lei, né? Jesus fala: o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. A maldade, a inveja, a ganância, o ódio, né? O ataque ao outro, a difamação, o falar mal, né? É isso que faz mal ao cristão. E aí, o que nós entendemos de tudo isso? Que no Antigo Testamento está a palavra de Deus, sim, claro, né? Evidente. Mas as palavras são dos homens. Veja bem, acabou de ler a leitura. Por exemplo, se diz uma leitura assim: leitura da carta de São Pedro, a segunda carta de São Pedro, né? Depois no final, o leitor diz o quê? Palavra do Senhor. Quando lê uma carta de São Paulo aos Romanos, terminando a gente diz palavra do Senhor. Quando lê um trecho do livro de Isaías, a gente diz palavra do Senhor. A palavra é do Senhor, mas as palavras eram de Isaías, escrita em hebraico, não era uma linguagem divina que caiu do céu, escritas em hebraico e aramaico. E depois, as palavras de Paulo, a gente não diz palavras do Senhor. Quem disser palavras do Senhor ali está errando, porque as palavras eram de Paulo, eram de Pedro, mas a palavra é de Deus. Na palavra de Pedro, na palavra de Paulo, na palavra de Isaías, está contida a palavra de Deus. Mas quem é que vai discernir aquilo que é Deus falando e aquilo que é cultural, circunstancial? O magistério da igreja. Por isso que nós precisamos de uma mesa com 3 pés. Se tiver só 2 pés, a mesa cai, sim ou não? Mas com 3 já fica de pé. Que Deus nos ajude hoje a também nos transfigurarmos. Às vezes os ataques do mundo nos desfiguram, nos deixam triste, acabado, acontecimentos diversos, nos deixam para baixo.
É a hora de subir no Monte Tabor com Jesus. É a hora de olhar o esplendor da glória dele e lembrar que ele fez aquilo para também dizer para nós: vocês também serão glorificados como eu. Eu ressuscitarei, mas para onde eu vou, eu encontrarei um lugar para vocês, reservarei um lugar para levar vocês comigo. Vocês também serão glorificados como eu sou. Era uma palavra de esperança, era um momento de graça, era um momento de alegria para os discípulos. Pedro, Tiago e João seriam testemunhos deste grande momento, desta grande fato histórico que foi a transfiguração do Senhor. Mas de tudo isso, o mais importante de todos, pode estar Moisés, que para o judeu é o auge, é o topo da palavra que deve ser obedecida. Pode estar Elias com todos os profetas, mas se tiver Jesus, nós vamos ouvir quem? Jesus. Por quê? Porque a voz que via da nuvem disse: este é o meu filho muito amado, nele eu pus todo o meu amor, escutai o que ele diz. Portanto, não vamos usar a Bíblia para ter preconceitos, não vamos usar a Bíblia para oprimir, para atacar os outros, para justificar diversos tipos de maldade, como por exemplo, Paulo diz assim: olha, escravos sejam obedientes aos seus senhores. Então nós vamos comprar alguns, já que está na Bíblia, vamos comprar algum, ele vai ter que obedecer. Claro que não, porque é a palavra de Cristo que prevalece, é a palavra dele sempre, escutai o que ele diz. Embora Paulo, claro, tenha dito muitas palavras inspiradas por Deus, não tem dúvida nenhuma, mas nós temos que sempre fazer o filtro da hermenêutica de Jesus, do olhar de Jesus, do amor de Jesus, da revelação plena do Pai, que é amor, misericórdia, Emanuel, Deus conosco. Vamos dizer juntos? Olha, da nuvem veio uma voz que dizia o que mesmo? Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Não ouvi, você está muito baixo. Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Vamos colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida. Ame Jesus, se apegue a ele, leia e pergunte sempre o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, porque eu sou todo de Jesus. Diga assim: eu sou todo de Jesus, eu sou todo de Jesus. Amém. E é a ele que nós vamos dar ouvidos, e é a ele que nós vamos seguir. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Momento agora de falar dos nossos patrocinadores. Que bom, né? Ter patrocinadores que ajudam este programa a chegar à sua casa. Por isso que eu peço que você faça uma visita ou telefone para a Madenox, uma empresa em Mococa que fabrica móveis planejados, tanto para casa, para diversos ambientes da casa, armário para o banheiro, enfim, também cantoneiras, também mesas, cadeiras, uma estante que você esteja precisando, algo sob medida, da forma que você desejar. Vá lá, faça o seu orçamento, faça o estudo, o Flavinho, o Eduardo vão montar lá para você visualizar no computador como ficará o seu móvel, Então, é aqui em Mococa, lá perto da Mirtz, no Ribeirão do Meio. Aproveite para fazer a sua visita à Madenox ou ligar para fazer um orçamento, pedindo lá uma informação dizendo que assistiu ao nosso programa Questão de Fé. Então, aguardamos lá a sua presença. Também queremos lembrar da R-Vídeo Produções, que é uma empresa que faz filmagens e fotografias de todos os eventos que você desejar. Um batizado, um casamento, uma primeira comunhão, um encontro de amigos, uma festa, para registrar o seu momento com qualidade e profissionalismo. R-Vídeo Produções. Ligue, Robson, peça para ele, também fala que você assiste ao nosso programa e peça para ele um desconto, Um desconto, tá bom? Vamos acompanhar então os nossos patrocinadores.
E agora já estamos com o Dom Vilar ao nosso lado, né? É o momento da reflexão sobre o Evangelho Dominical. Dom Vilar hoje fala sobre o Evangelho do 18º domingo do tempo comum, a respeito do pão partilhado. Obrigado mais uma vez, Dom Vilar. É uma alegria poder refletir, estar com a Palavra de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações e assim partilhar como o pão partilhado que Jesus fez, também o pão da Palavra. Olha aí, que bênção, né? Vamos ouvir então. Estamos mais uma vez para refletir sobre a Palavra de Deus, desta vez do 18º domingo do tempo comum, com o tema O Pão Partilhado. Ao redor de uma mesa acontecem os fatos mais importantes da vida de todos nós, de nossas famílias e dos povos. É o momento do encontro, da fraternidade e da comunhão, o estar à mesa. É onde se comunica a alegria pelo nascimento, pelo casamento, pelos acontecimentos felizes de nossa vida. Ali se fortalece a amizade, ao redor da mesa se estabelecem os contatos, sejam de trabalhos ou de outros níveis, e ali se celebram os ritos oficiais de nossas vidas. A liturgia de hoje nos convida a nos sentar à mesa e o próprio Deus é que prepara a mesa e nos oferece gratuitamente o alimento que sacia a fome de nossa vida, de felicidade e de eternidade. Em Isaías, o capítulo 55, versículo 1 e seguintes, Deus convida à mesa farta e gratuita o povo faminto e sofredor que estava no exílio. Venham matar a sede e comprar sem dinheiro, comer sem pagar, beber vinho e leite à vontade. O profeta anima o povo a voltar à terra de origem para recomeçar uma vida nova, o banquete da vida em liberdade, da terra repartida, da moradia garantida, da saúde, da paz e do bem-estar. Na carta aos Romanos, o capítulo 8, versículos 35 e seguintes, nós temos um hino ao amor de Deus que enviou ao mundo seu Filho Jesus Cristo para nos convidar ao banquete da vida eterna. Com ele, nós temos este banquete que sacia a nossa vida. Em Mateus, capítulo 14, versículos 13 e seguintes, Cristo realiza a profecia desta primeira leitura de Isaías, alimentando o povo com a multiplicação dos pães. Seguido por uma imensa multidão, Jesus, como um novo Moisés, vai ao deserto, o novo Êxodo, onde repete o milagre de Maná, o milagre do maná. Doa o seu pão ao povo e convida os discípulos a distribuí-lo. O deserto para Israel era o lugar do encontro com Deus. Ali Israel aprendeu a despir-se das suas seguranças humanas e descobrir em cada passo a maravilhosa proteção do Senhor. O deserto é o lugar e o tempo da partilha em que todos contam com a solidariedade da comunidade. Vamos ver os passos de Jesus para resolver o problema da fome. Em primeiro lugar, esse texto mostra que Jesus vê a fome e busca na comunidade a solução deste problema. Quando os discípulos buscam a solução mais fácil, despedindo o povo para comprar alimento, Jesus lhes ordena: dai-lhes vós mesmos de comer. Quantos famintos de pão, de alegria, de apoio, de esperança, esperam de nós este alimento. O segundo passo que Jesus nos apresenta é que ele ensina como dar resposta ao desafio da fome. Partilhando, recolhendo os 5 pães e 2 peixes, Jesus recita a bênção
e manda-os partilhar o pão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e até sobrou. E o terceiro passo, Jesus dá a razão para partilhar. Deus é dono de tudo. Tomou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção, referindo-se a Deus, fonte de todo bem, que vai nos prodigar e nos oferecer esta bênção. A bênção é uma fórmula de ação de graças pela qual se agradece a Deus pelos dons recebidos. Isso significa reconhecer que o dom veio de Deus e que pertence a todos os filhos de Deus. A bênção vem do céu. Nós somos donos. Na terra devemos partilhar estes bens. As leituras, portanto, nos lembram 3 verdades. Primeira, Deus convida todos para o banquete do reino, de estar à mesa com Ele. Os que vivem à margem da vida e da história, os que têm fome de amor, de justiça, os que vivem atolados no desespero, na tristeza, os que o mundo condena e marginaliza, os que não têm pão na mesa, nem paz no coração, todos são convidados para a mesa do Senhor, a mesa do reino de Deus. Segundo aspecto, Jesus nos compromete com a fome do mundo. A fome é a companheira cruel de milhões de filhos de Deus, quase 2/3 da humanidade passa fome. Os apóstolos encontram a solução mais fácil, despedir as multidões, mandá-los para casa. Jesus, porém, não fica numa mera compaixão, mas cura os doentes, ilumina o povo com a sua palavra, partilha com eles sua vida, o pão, entrega-se pessoalmente a eles como pão da vida. Quando os apóstolos falam em comprar, Jesus manda dar, repartir. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós também somos responsáveis pela fome dos nossos irmãos. Nenhum cristão pode ficar alheio a essa triste realidade. E o problema da fome no mundo também não se resolve apenas com programas de assistência social, mas com o comprometimento pessoal da partilha, do amor, da presença e do carinho na vida destes irmãos. O milagre da partilha acontece quando todos oferecem na medida do pouco que têm. Não se trata de quantidade, mas generosidade, que permite o milagre. E o milagre da partilha não se fecha nas coisas materiais, do possuir, do acumular, do prosperar simplesmente. Muitos necessitam de um pouco do nosso tempo, de um olhar, de um abraço, de uma visita. Jesus nos convida a sentar à mesa e receber o pão que Ele nos dá. A narração tem um contexto eucarístico, portanto, sentar-se à mesa com Jesus é se comprometer com o reino de Deus, é assumir a partilha, assumir o amor, o serviço, a doação, a entrega. Celebrar a Eucaristia obriga-nos a lutar contra as desigualdades, a exploração. Celebrar a Eucaristia é tornar Jesus presente no mundo, é fazer o reino realidade viva na nossa história. Fazer presente Jesus na minha vida, na vida dos irmãos. Ele está no meio de nós quando o gesto de amor e de partilha está acontecendo. Ele está à mesa conosco. Vamos convidar todos para a mesa do reino de Deus. E que as bênçãos de Deus permaneçam com todos aqueles que nos acompanham nesta reflexão. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E
agora estamos chegando ao final do nosso programa. Para você que acompanhou, que nos segue, que assiste, Deus abençoe, Deus proteja, te guarde, ilumine, que Deus te cubra com o manto de Maria Santíssima, Senhora do Rosário, São José, que Deus abençoe sua família, sua casa, seu trabalho, viu? Deus te proteja, uma ótima semana. Este programa toda terça-feira, 10 para as 6, até as 6h30, aqui na TV Direta de Mococa. Também reprise, 10 para as 10 da manhã, na quarta-feira. E quando perdeu alguns dos nossos programas, procure lá no YouTube, Questão de Fé, Padre Roberto Miranda. Deus abençoe e proteja, por intercessão de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana com a graça de Deus.